Se o assunto é saúde, você não pode perder tempo. Então vem comigo. Meu nome é Jefferson Medeiros e você está no Jeff Podcast. No podcast de hoje, a gente vai falar sobre um assunto que é muito discutido hoje em dia. A gente está tendo mais diagnóstico, a gente está tendo mais especialistas, estão se fazendo melhores exames e ainda existem várias teorias que ninguém consegue fechar realmente, que é sobre endometriose. E hoje no Jeff Podcast, eu convidei dois grandes amigos. Queria primeiro agradecer a presença dos dois e falar ladies first, né? Então, vamos lá. Eu queria apresentar a vocês Suzy Cunha. Ela é médica ultrassonografista e ela é especialista em diagnóstico de endometriose. Suzy, seja bem-vinda ao Jeff Podcast. Obrigada. Eu que agradeço o convite para esse bate-papo que com certeza vai ser esclarecedor. Do meu lado esquerdo, né? The left side of the corner. Um grande amigo que foi meu aluno, cara, eu tô ficando velho, Stefano Adorno, que ele é ginecologista, especialista em cirurgia minimamente invasiva, e realmente eu sei que a ênfase no trabalho dele do dia a dia também é endometriose, não é isso? Seja bem-vindo, Stefano. Ô, Jeff, obrigado, é uma satisfação enorme estar aqui com você, meu professor aí desde 2000 e tarará, não precisa entregar a data, né? Idade, né? Mas é uma satisfação enorme estar aqui no seu programa, no seu podcast, comentando sobre endometriose, que é um tema que está cada vez em alta aí, muitas dúvidas surgem, inclusive com vários colegas especialistas, imagina os pacientes, né? Então a gente está aqui para esclarecer. Não, interessante para falar para vocês é que hoje de manhã, eu, cirurgião de cabeça e pescoço, entra uma paciente com vários exames, ela teve um diagnóstico, eu operei ela, e ela entra com vários exames para a gente fazer o controle do câncer de tireoide, e ela tira uma ressonância e fala assim, doutor, o que é isso aqui? Aí quando eu olho lá, endometriose, eu falo assim, cara, eu não acredito. Aí eu falei, eu vou te encaminhar, vou te indicar com quem você vai, com quem você vai fazer, porque assim, isso aqui não é minha área. E eu falei para ela, olha, presta atenção que hoje eu vou gravar sobre endometriose, semana que vem você pode assistir, que você vai aprender mais, e eu trouxe vocês exatamente para a gente falar sobre isso. A recíproca é verdadeira, também aparece no consultório com nódulo. Você fala assim, cara, eu nem sei, né? A sua semana passada foi retrasada, chegou uma doutor, eu não sabia para quem ir. Falei lá com a doutora Suzy, ela falou assim, olha, rapaz, isso não tá muito legal não, vai lá com o doutor Jefferson que ele vai te falar. Meninos, eu queria que você conseguisse definir um pouquinho, Stefano, sobre o que é endometriose, cara. Então, Jeff, a endometriose é um tecido semelhante ao tecido endometrial, que é aquela camada de dentro do útero, a camada que reveste o útero internamente. Quando esse tecido está localizado fora do útero, na parte posterior do útero, no intestino, no ovário, às vezes em órgãos mais distantes, né, como o intestino delgado, diafragma, esse tecido fora de dentro da cavidade endometrial, da cavidade uterina, ele é conhecido como endometriose. Esse tecido endometrial causa um processo inflamatório muito intenso, crônico. Como é algo ectópico, algo que era para estar num local e está localizado em outro, causa inflamação. E essa inflamação é que causa todos os sintomas que nós vamos falar aqui hoje. Entendi. Sintomas, quando vão para você, né, fazer os exames, o que você vê geralmente, Suzy, como sintomas que entram lá no teu consultório? O principal sintoma das mulheres que me procuram, né, para fazer uma ultrassonografia simples de transvaginal. Doutora, eu sinto muita cólica. Então, a principal queixa das pacientes é a dor pélvica, principalmente no período menstrual. Uhum. E aí, desse sintoma aí, começam os outros. Doutora, eu sinto dor durante a relação sexual, na penetração profunda, principalmente. Eu sinto dor quando eu vou fazer cocô. Eu estou menstruada, então eu sinto muita dor no reto, dor para evacuar, é uma dor alucinante. Então, elas começam... A principal queixa é a dor, que é o primeiro sinal de alerta, né? Então, outras... doutora, eu estou aqui porque, além de cólica, eu também estou tentando engravidar e não consigo. Então, são essas principais queixas. Eu sempre falo, Jeff, sobre os sintomas, são os 6 Ds.
né, que a gente conhece, né? O primeiro D é a dismenorreia, que é aquela cólica durante o período menstrual, aquela cólica intensa, não é uma cólica qualquer, que é uma cólicazinha que a pessoa sente ali, a nota de 0 a 10, a gente escala a dor pela nota, uma nota 1, Suzy. Não. Aquilo que você Geralmente toma um analgésicozinho e É passa. 9 ou 10. Geralmente a dor é intensa, a gente chama de uma cólica limitante, que limita o quê? Você fazer suas atividades diárias. Você vai para a escola, não consegue ir para a escola, falta. Eu faço meu serviço doméstico, não consigo quando eu estou no período menstrual. Então, aquela dor limitante, tá? E é uma dor limitante e progressiva. Com o passar dos meses, dos anos, vai piorando. Né? Então, esse é o primeiro D. O segundo D é a dor pélvica crônica, que é aquela dor fora do período menstrual. É aquela paciente que tem cólicas intensas, desse jeito que eu acabei de falar. No entanto, acaba a cólica e no período fora do período menstrual ela continua tendo dor. Né? Então, esse é o segundo D. O terceiro D é a dispareunia de profundidade, que foi o que a Suzy falou. O que é? Que é a dor durante a relação sexual de profundidade. É importante, né, Suzy? A gente deixar claro que a diferença da dor de penetração pela dor de profundidade. Exatamente. São coisas totalmente diferentes. A dor de penetração é aquela dor de entrada. Logo na entrada. Na entrada do pênis. E a dor de penetração profunda, que é o que a gente pensa na endometriose, é aquela dor que quando o pênis bate lá no fundo, dói muito. E geralmente, piora... são os locais de foco de endometriose. De foco de endometriose, que o ultrassom visualiza muito bem. E é aquela dor que piora, Suzy, na posição de 4 apoio. Exato. Na posição de 4 apoio, essa dor intensifica mais, que a paciente pede para o parceiro parar durante a relação. Então, esse é o terceiro D, né? O quarto D é a dificuldade de engravidar, que é a famosa infertilidade, né? Esse é o quarto D. Aquela paciente que tenta engravidar, tenta vários anos e não consegue. O quinto D é a disquesia, que é o que a Suzy falou muito bem, que é a dor para fazer cocô, a dor ao evacuar. Esse é o quinto D. O sexto D é a disúria, que é a dor ao urinar. Então, são 6 Ds aí, são 6 principais sintomas que a gente pensa em endometriose. Quando a gente vai falar sobre dor, e principalmente em período menstrual, eu sempre fico pensando na dificuldade, às vezes, do diagnóstico, principalmente porque é difícil você conseguir mensurar a dor do outro. Então, essa história da mãe achar que, de repente, a menina tá fazendo manha. Minha filha toda vez é assim. Ou, poxa, de repente não quer ir para a escola, porque toda vez que fica menstruada. Tem uma dificuldade dessa? Vocês encontram no consultório? Tem. Inclusive, paciente que relata que muitas vezes a queixa dela de dor é ignorada. Entendeu? Fala, é assim mesmo, né? Cultural, né? É cultural. Não, é assim mesmo. Ou então, quando casar passa, ou quando tiver filho passa. Não, isso é normal de toda mulher. E muitas mulheres que eu já fiz o diagnóstico de endometriose num exame de rotina transvaginal, às vezes com lesão no reto, eu pergunto, você não sente dor? Você não tem queixa? Ela fala, doutora, eu tenho, mas toda vez que eu vou no médico, diz que é normal, que é assim mesmo. Eu falei, não é normal. É negligenciado, inclusive por colegas profissionais da área, é negligenciada essa dor dessa paciente, né? E, Stefano, qual a idade média que vai entrar ali no seu consultório essa paciente a primeira vez, já se queixando de uma dor intensa, ou que geralmente ela já vai numa idade onde ela vai com a mãe, ainda mais nova, ou já vai mais tarde? Jeff, eu já fiz diagnóstico de endometriose em pacientes com 16, 17 anos e já fiz diagnóstico de endometriose com paciente com 48, 49 anos, já perto da menopausa. Então, assim, a média é a paciente no menacme, que é aquele período menstrual que ela tá. Quem vai ali dos seus 20 a 35 anos, que é aquele período comum, é o mais comum de acontecer. No entanto, a endometriose... a prevalência da endometriose no Brasil hoje é em torno de 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva. Idade Muito, fértil. né? 7 milhões. 7 milhões de mulheres têm endometriose e estão sendo negligenciadas pelo fato de não valorizar a cólica menstrual, que é cultural. Isso que a Suzy falou é real. A gente que trabalha com o pessoal do interior, tudo mais, e até da capital mesmo, gente com nível intelectual desde o mais alto ao mais baixo, não diferencia, que acha que a cólica é normal, porque é da mulher ter cólica. E sofre com cólica a vida toda
E só vai diagnosticar uma endometriose quando já está tentando engravidar durante 2, 3 anos e não consegue. Aí vai procurar um profissional e dar o diagnóstico ali. É por isso que se fala que a média de diagnóstico da endometriose varia de 8 a 10 anos, porque realmente quando ela começa a ter os sintomas até realmente ela descobrir que já é numa fase já bem avançada da doença, leva esse período, até ela cair na mão de um médico abençoado que entende da endometriose e ela vá para um serviço onde o médico está qualificado para diagnosticar aquilo, é essa média. Se pessoas que têm mais recursos têm essa dificuldade, imagina quem nem tem tanto recurso. Hoje né? a endometriose é um problema de saúde pública, literalmente. O paciente falta trabalho, falta escola, né? Deixa de contribuir para a sociedade por causa das dores, de tão intensas que são. E, Suzy, exame. Quando a paciente chegou lá com o Stefano suspeitou e ele vai pedir o exame. Qual é o exame de entrada que ela entra no seu consultório para fazer, que você vai começar a ter uma noção realmente se tem ou não tem endometriose? O exame de escolha é o mapeamento, né, de endometriose feito pela ultrassonografia, onde a gente faz um preparo, a gente passa um preparo intestinal para a paciente, para ela poder eliminar resíduos, né, fezes, gases, para a gente poder avaliar a cavidade abdominal como um todo, principalmente intestino, apêndice. E então a gente faz esse exame. Durante o exame, o rastreio é feito desde o tórax, né, pelo ultrassom. Então a gente vem aqui nos espaços intercostais, avalia todo o diafragma. Pelo abdômen também a gente avalia o diafragma. A gente vai avaliar o rim para ver se tem dilatação e às vezes eventualmente algum foco renal mesmo, né? A dilatação do rim se dá se tiver comprometimento do ureter lá embaixo, ele vai dilatar tudo lá para cima. Aí a gente avalia apêndice, intestino alto, delgado, outras estruturas que podem ser acometidas de endometriose. Cicatriz de umbigo é um local que, eventualmente, a gente encontra endometriose. Eu já fiz alguns diagnósticos. Parede abdominal, principalmente cicatriz de cesárea. Semana passada, retrasada, eu mandei um caso para o Stefano, assim, cara, um baita de um brocotoma. A paciente do interior, sofrendo há 4 anos, desde quando ela teve filho, de parto cesárea, ela já começou a sentir o nódulo ali. E o médico lá falava assim, doutor, foi desde a minha cesárea, eu li que poderia ser endometriose. E ele disse que não existe endometriose. Já pensou em invertendo as coisas, o paciente dando diagnóstico. Olha, colegas, cuidado, o doutor Google está aí. Geralmente o paciente, quando chega no seu consultório, já sabe muita coisa e vai ali, às vezes, só para confirmar. O podcast está aí também. O podcast agora está aí também para gente. Aí voltando, né? Então, depois que a gente faz toda essa varredura abdominal, do tórax e tal, a gente vai para a parte transvaginal. Aí a gente inicia olhando desde o canal anal, vagina, ali aquela região posterior de vagina, fundo de vagina, vê todo o reto, né? Reto sigmoide. E aí, peritônio, ovários, útero, recesso vésico-uterino, né, que é aquela parte entre a bexiga e o útero. Então, assim, é um exame bem extenso, né? E é um exame bem completo. E é um exame demorado. Eu queria te perguntar agora, porque, assim, quando você começa a falar sobre todo esse cuidado, eu imagino, primeiro, que não é qualquer um que faz, né? Não é qualquer um que faz. E outra, o exame não começa... Eu estava falando para um colega que as pacientes, elas entram no meu consultório, já vão direto para a mesa de exame. Aí eu falo, não, vamos sentar primeiro aqui. Eu falo, doutora, desculpa, eu já estou acostumada a chegar a fazer ultrassom já deitando, né? Não, vamos conversar. Então, a gente tem que primeiro fazer a parte clínica, conversar, olhar no olho, entender, conversar sobre sintomas, como que quando que começou, se piorou, se ela já fez outros exames. Gente, não é um simples exame, entendeu? Tem toda uma parte clínica. Se tem exame anterior, cadê seus exames anteriores? Não precisa ser um mapeamento. Pode ser desde uma ultrassom de abdômen ou de transvaginal, às vezes uma ressonância, às vezes elas chegam com ressonância para mim, entendeu? E aí, depois de tudo isso, aí a paciente vai para a maca. Aí a gente começa o exame. Gente, isso demora. Não dá para você fazer em 5 minutos, em 10 minutos. É impossível. Eu levo 1 hora, pelo menos, com a paciente ali dentro do meu consultório. Depois a gente vai sentar, vai elaborar esse laudo, fazer de uma maneira que o colega, o cirurgião, entenda, porque, olha o exame, é um mapeamento. Eu vou mapear e aquilo o médico, o cirurgião, vai tomar como base para
tomar uma conduta, se ele vai operar, onde operar, até preparar equipamentos para cirurgia. Muitas vezes ele entra lá, ou não tem nada do que foi descrito, ou tem muito mais coisa do que foi descrito. Aí a gente mata o ultrassonografia. Oi, Stefano. A paciente passou com a Suzy, fez a ultrassonografia, fez um mapeamento, a Suzy conversou. É interessante até você falar, porque existe, não sei se vocês sabem, existe agora uma tendência da slow medicine, que é exatamente isso, assim, a gente voltar para o que era. Exato. Porque você precisa estar fazendo coisas muito rápidas e deixando de dar bons diagnósticos e essa coisa toda. Existe só o ultrassom ou existe outros exames que a gente complementa? O que a gente tem a mais à disposição para esse diagnóstico? Então, Jefferson, a Suzy colocou aqui bem da ultrassonografia com preparo intestinal, que é a famosa ultrassonografia de mapeamento, que é o que ela faz muito bem feito, por sinal. Peguei já alguns exames dela, todos muito bem feitos, graças a Deus. Não precisou matar ela, nem ligar para ela. Não, porque isso é importante, né? A gente tem que, às vezes, tem muita gente que faz e não faz com qualidade. E isso, por cirurgião, é terrível, porque é um exame de mapeamento, como ela mesma falou. Então, tem que ser feito com qualidade. E nós sabemos que o ultrassom é examinador dependente. Então, se tem uma pessoa que não tem uma experiência no assunto, não vai dar aquele laudo, às vezes até para passar confiança para o colega que está pensando em operar ou tratar, que a gente vai conversar mais para frente. E isso eu posso te falar com um pouco de propriedade, porque foi tema do meu trabalho de conclusão de curso da minha subespecialidade. O meu tema foi justamente isso, ressonância magnética pélvica com preparo intestinal versus ultrassonografia com preparo intestinal, no diagnóstico da endometriose. Os dois exames têm uma sensibilidade e uma especificidade muito boa. Então, eles são exames, assim, bem interessantes. A diferença de um para outro, que a Suzy sabe melhor do que eu, é que a ultrassom ela tem uma leve vantagem porque é um exame dinâmico. Exato. Um exemplo, o paciente está com... O médico está com o paciente deitado ali, ele está introduzindo o transdutor, está verificando, ele está vendo a reação do paciente, né, Suzy? Eu encostei o transdutor nessa região aqui, essa paciente gritou, ai, doutora, tá doendo aqui. Opa! E a gente faz esse teste quando encontra algum foco no peritônio, algum outro local, eu vou lá, eu vou apertar aqui. Dói? Aí ela, ai, dói. Aí aqui, não dói, entendeu? Isso te ajuda a confirmar em focos pequenos, porque às vezes a gente encontra alguns focos pequenos e a gente fica, não é. A gente vai no mesmo local do outro lado, não sente dor. E vai lá, ela pula. Então, é um exame dinâmico. Então, ela como ultrassonografista, consegue fazer várias técnicas que ela usa ali, que conseguem nos dar várias sugestões. Se aquele útero está totalmente grudado no reto, então, que a gente chama de movimento em bloco, né? Então, o ultrassom, pelve congelada, o ultrassom te dá essa noção, porque é um exame dinâmico. A ressonância é muito boa, tem uma alta sensibilidade e especificidade também, só que ela perde em relação à dinâmica. Ela é um exame estático. O paciente está ali deitado, tem vários cortes na barriga dele, né, de imagem, que um colega imaginologista vai lá laudar. Mas ele também tem a sua vantagem. Então, existem alguns focos à distância, que o ultrassom às vezes perde um pouco mais em relação à sensibilidade e especificidade para esse exame. Então, assim, a gente não fala assim, esse é melhor que esse, ou esse é melhor. São exames que se complementam. E a ressonância também é examinador dependente. Isso. Existem pessoas no Brasil que só laudam ressonância para pesquisa de endometriose. Como tem ultrassom também. Exato. E existe um terceiro exame, que é o CA-125, que é um exame laboratorial colhido no sangue, né, que nos dá uma noção de endometriose. Só que é um exame que perde muito em sensibilidade e especificidade. Por quê? Pacientes que têm alterações no fígado, hepática. Vai dar alterado. Ele vai dar alterado. Pacientes que têm alteração em pâncreas, né? Pacientes que fazem atividade física mais extenuante. Pacientes que têm algum suspeita de um tumor ovariano. Ele aumenta em várias situações. Então, ele não vai servir como parâmetro principal. Ele vai nos nortear. Isso. Então, assim, o paciente vai ter que ter um sintoma, vai ter que ter alguma coisa no ultrassom, na ressonância e o CA-125. Não, corrigindo. Não necessariamente. Isso que eu ia falar. Sim. O CA-125 positivo, né, que é um CA-125 elevado, e ele nos sugere que pode ser uma endometriose. No entanto, se o CA-125 está negativo, não pode excluir endometriose em hipótese alguma. Entendi. Então você tem uma soma de todo. Por isso, Isso. que a medicina, essa história de que. Nem sempre, nem nunca. E 1 mais 1 nunca, nem sempre é 2, né? 1 mais 1 nem sempre é 2. Nem sempre é 2. Existem diagnósticos diferenciais, existem outras doenças que podem parecer um pouquinho com a endometriose?
Inclusive, Suzy, E- eu vou até te agradecer aqui que você fez uma postagem lá e me marcou sobre a endometriose diferença. e adenomiose. É muito frequente, né? É Porque muito comum. os sintomas são bem parecidos Sim. da adenomiose, né? Os sintomas clínicos, que é a dor pélvica, a cólica, o fluxo menstrual, a diferença aí. O fluxo menstrual de quem tem adenomiose é um fluxo intenso, é um fluxo que aumenta. A paciente fala, doutora, eu menstruava normal. E assim, geralmente depois que teve filho, né? É muito comum, depois Isso, da tem os da fatores de gestação, que teve filho, aí as cólicas começaram a piorar, e o fluxo menstrual começou, né, a ficar cada vez mais forte. E é um dificultor também para gravidez, né? Então, o que é a adenomiose? O endométrio, que é a camada interna do útero, ela penetra nas paredes, no músculo, na musculatura do útero. Então, você perde essa relação, essa diferenciação entre endométrio e miométrio. Em caso de que a mulher engravide, né, da fecundação, o ócito vai ter dificuldade implantação. de implantação, vai querer grudar ali, mas não consegue, entendeu? Então, isso é um dificultor. Então, a mulher tenta, então, infertilidade e a dor pélvica crônica, então, vai fazer, eles chamam de endometriose uterina, né? Inclusive o CID hoje é como se fosse endometriose uterina, é o Exato. N80.0. E assim, infelizmente, né, não tem cura também. Existe um controle dos sintomas, né? Mas assim, cura. E o diagnóstico definitivo é só após né? Então, assim, a grande diferença é isso que a Suzy falou, né? Eu sempre gosto de fazer analogia para os pacientes entenderem, né? Eu falo, pô, a gente está dentro dessa casa aqui, né? Essa parede aqui tem a massa corrida, né? Essa massa corrida é como se fosse um endométrio, beleza? Se esse endométrio tá aqui, essa massa corrida tá aqui, ela começa a infiltrar para dentro do tijolo, isso é a adenomiose. Quando essa massa corrida, que era para estar só aqui dentro dessa sala, está localizada lá no estacionamento, é a endometriose. Exato. Que bacana, cara. Legal. Olha, agora endométrio. até eu entendi agora melhor, sabia? Eu nunca tinha pensado desse jeito. Endométrio penetrando na parede, adenomiose. Endométrio fora do útero, fora da casinha, é endometriose, exatamente. Mas beleza, então assim, dei o diagnóstico, você pediu, mandou pra Suzy falou realmente é endometriose, bateu clínica CA125. E aí, opera, doutor? Então, deixar claro que o CA125 Não, nem sim, sempre sim, pode, né? sim. Porque senão, assim, o paciente vê o CA125 e pensa assim, puxa vida, então não tenho é, nada. então é né? adenomiose. Aquela cólica minha era frescura mesmo. Ô, tadinha da bichinha, né? Então, não, né? Então, o tratamento para endometriose, é importante a gente deixar claro que cura, falando em cura, muitas vezes não se tem. Até naqueles casos que tem que operar, que a gente vai falar aí, que você limpa aquela pelve, vamos supor que foi feita por o melhor cirurgião do mundo e tal, que fez uma limpeza da pelve. Limpou, tirou todos os focos. Mesmo assim, 10% ocorre de recorrência. Tá? Então, assim, que é raro você conseguir fazer assim, uma limpeza 100%. Às vezes pode ficar focos que muitas vezes a gente não consegue nem visualizar. Quando eu digo visualizar, é através da videolaparoscopia, que é a cirurgia minimamente invasiva, né? Porque a câmera, ela amplia a imagem até 20 vezes. Então, o que o meu olho não vê, através da câmera a gente consegue visualizar. Por isso que a cirurgia mandatória é através da vídeo. E o tratamento é uma das dúvidas mais comuns, mais frequentes das postagens, do consultório. O paciente vai com endometriose, chega chorando que vai ter que operar, e tem que tirar meu útero. Doutor, eu quero tirar o meu útero porque eu não aguento mais essa endometriose. Aí, só que endometriose não é no útero, é fora do útero. Aí você vai tirar o útero e vai continuar com dor. E isso até alguns colegas, Jeff, que encaminham assim, pacientes para a gente operar, que com endometriose, e às vezes nem avalia o paciente assim como um todo. O paciente chega lá estável, totalmente estável, clinicamente, e dizendo que quer operar porque o médico encaminhou, e está lá no encaminhamento. Encaminha o cirurgião para poder operar. Vamos lá, vocês vão de concordar também o seguinte. E olha que eu sou cirurgião, então... Não, mas imagina que assim, é um assunto, quando a gente decidiu conversar sobre endometriose, porque é um assunto assim, que dentro do meu consultório, 90% das minhas pacientes são mulheres. Então, é uma coisa que eu vejo recorrente. E eu vejo o sofrimento. E quando eu trago duas pessoas aqui que são referências em endometriose, vocês estão falando sobre o dia a dia de vocês. Mas não é o dia a dia do amigo de vocês que está
às vezes está no UBS, às vezes está fazendo ginecologia geral e não tem uma noção, mas não tem o mesmo pensamento de Inclusive, vocês. nas escolas de ultrassonografia, quando a gente estuda endometriose, a gente sai de lá sabendo bem sobre endometrioma, que são os focos de endometriose no ovário, que são os famosos cistos ovarianos de endometriose. Então, os colegas ultrassonografistas saem, no máximo, sabendo o que é um endometrioma. Todo o resto, entendeu? Então, até inclusive eu, quando não fazia, logo no início da minha carreira, a única coisa que eu sabia dar diagnóstico de endometriose era endometrioma. Devo ter deixado passar muita coisa. Foi quando começou, né, a surgir, né, cada vez mais informação e a gente se atualizando que a gente começou a ter esse conhecimento e fui atrás desse conhecimento. Jeff, isso é um erro nosso, que somos professores. Né? A gente tem que passar isso. Isso que eu estou falando é para o clínico. Eu dou aula na faculdade de medicina, que eu estou lá com vários clínicos e vão formar como clínicos. Eu falo, olha, vocês têm que saber que uma cólica intensa, uma cólica que limita, vocês têm a obrigação de saber, desconfiar pelo menos de endometriose e encaminhar para alguém que faça, né? Que vá dar diagnóstico e tudo mais. Então a gente tem que ensinar isso. A residência de ginecologia deixa passar muito despercebido. O residente sai achando que toda endometriose tem que operar. E isso é uma falha, não é de quem está aprendendo, é nossa que estamos deixando de passar. Exatamente. Outra coisa que ajudou no diagnóstico foi o avanço tecnológico. Isso. Aparelhos cada vez mais, só falta ler nossos pensamentos, entendeu? Então, tem uma visão, uma definição de imagem fantástica. Então, também não adianta você fazer exame num aparelho meia boca. Outra coisa. Examinador dependente, sim, mas se você tiver um aparelho melhor, vai te ajudar muito. Né? E outra coisa, o que eu falo, endometriose é uma patologia que sempre existiu, claro, né? Mas é uma patologia, uma doença moderna. Por quê? Porque a sua avó, a minha avó, ela menstruava, sabe quantas vezes durante a vida reprodutiva dela? 40. 40 vezes durante a vida reprodutiva. Muito tempo grávida. 12, 13, 14 filhos. Hoje, a mulher moderna, ela menstrua 400 vezes. Fica mais exposta ao estrogênio. Qual é o principal fator de risco da endometriose? Menstruar. Não, eu já ia chegar exatamente onde eu ia perguntar para você. História familiar. Existem famílias que vocês pegam, Sim. que é mãe, avó, filha, neta, todo mundo então, com endometriose? Esse é o fator genético. Hoje, não temos dúvida que tem um fator genético associado. Nós sabemos que mãe com endometriose, a chance da filha ter endometriose é de 3 vezes maior. No entanto, a paciente pode ter o fator genético, no entanto, não desenvolver a doença. Aí existem os fatores epigenéticos. Que são esses fatores epigenéticos? Não bonito e tal, né? Fator epigenético. Simplesmente é o estilo de vida moderno. Estresse contínuo, sedentarismo, né? Uma alimentação, uma dieta desfavorável, uma dieta inflamatória. Então, todos esses fatores epigenéticos interferem naquela geneticazinha ali, naquele gene que estava ali paradinho, quietinho. Exato. Isso é tão verdade que eu tinha... Antes da pandemia, eu voltei da SUB, né? Aí eu comecei a trabalhar com endometriose e tudo mais. Minhas pacientes todas clinicamente estáveis, né? Fazendo todo o tratamento bonitinho que a gente vai conversar aí. Todas estabilizadas clinicamente. Veio a pandemia. O que veio com a pandemia? Todo mundo achando que ia morrer. Estresse. Todo mundo dentro de casa. Comendo mal. Comendo pizza. Cortisol no pico. Eu assava carne todo dia. E tomando cerveja. Ganhei quase 15 quilos, né? Então, estresse. Achando que ia morrer. Brigando com o marido o dia todo. Menino em casa, né? Aí começando a comer mal. Sedentarismo. Cara, o que começou a voltar no consultório de paciente... Doutor, pelo amor de Deus. A primeira coisa que ela faz, assim, eu brinco assim, paciente não tinha que ser paciente, tinha que ser impaciente, né? Porque elas voltam assim, doutor, pelo amor de Deus, me opera, tira logo esse útero, tira essa endometriose daqui que eu quero resolver esse negócio. E muitas vezes não tem necessidade, tem essas indicações da cirurgia que a gente vai conversar, mas a grande maioria das vezes a gente consegue tratar clinicamente. Então, para você ver, tanto que esses fatores epigenéticos interferem no gene. Então, não quer dizer que a Suzy tem endometriose e ela vai ter uma filha, a filha dela pode ter a genética? Pode, mas não quer dizer que ela vai desenvolver a doença. Mas a chance é 3 vezes maior. E, Suzy, quando o Stefano faz o exame, você fez o exame, deu o diagnóstico, voltou para ele, começa o tratamento, consegue um controle clínico bom,
Você entra em ação de novo ou é uma vez só e tchau e benção? Sim, geralmente os colegas, a paciente retorna para o médico, né? Aham. E os colegas pedem um controle para ver como é que está a evolução, se conseguiu, né? Com relação à recidiva, né? Eles pedem, não voltaram focos ou então aumentaram e tudo. Geralmente pede, eu recebo, tá? E você tem um período médio, assim, dessas reavaliações que eles voltam com vocês? 6 meses, eu acho que Depende muito É, do colega exato. e a gente individualiza muito, né? Mas de 6 6 a 8 meses, meses, exato. né? A gente acaba dando um segmento. E Isso. esse segmento é fundamental. Não adianta nada a gente tratar clinicamente ou operar se não tem esse segmento, entendeu? Esse segmento é a base Porque de tudo. eles fazem a cirurgia e faz o bloqueio, chamado de bloqueio, né? Então, eles Aham. bloqueiam a paciente para aliviar sintomas e tudo, e fazer com que a doença não volte, ou então ela pare ali. E aí eles pedem esses exames para saber como é que está, né? Sempre comparando Me com o traduz esse anterior. bloqueio aí, Stefano. Então, é o tratamento clínico que a gente chama, né? Como eu falei anteriormente, o que é o principal causador da endometriose? Eu comparo, vamos fazer outra analogia aqui para quem está nos assistindo entender bem. A endometriose é como se fosse uma fogueira. Se eu boto lenha na fogueira, a fogueira, né, aumenta. Se eu tiro lenha da fogueira, a fogueira reduz. Quem é a lenha Quem que é a faz lenha? essa fogueira aumentar e É o reduzir? estrogênio. É o estrogênio que o ovário produz. Então, a base do tratamento clínico é um bloqueio hormonal desse ovário de produzir o estrogênio. Aí eu tirar a lenha da fogueira. Eu tirando lenha da fogueira, teoricamente, essa endometriose vai deixar de progredir, teoricamente. No entanto, eu sempre falo com minhas pacientes, olha, não é só tirar a lenha da fogueira, porque esse caso está aí desde quando você menstruou a primeira vez, esse problema está aí. Então, é uma coisa progressiva, né, Suzy? É uma coisa que levou anos para chegar até ali. A gente chama que é um tratamento multidisciplinar. É o bloqueio hormonal, é a Então. mudança de estilo de vida, é a questão do estresse psicológico. Geralmente são pacientes depressivas, tá? Tem uma tendência à depressão, o estresse. É muita coisa. Então, o que eu falo, Jeff? O tratamento clínico que a gente está falando é um tripé. Primeiro pé, bloqueio, tirar a lenha da fogueira. Segundo pé, atividade física regular. Você é atleta, sabe muito bem. Quando a gente pratica atividade física, a gente libera endorfina. Endorfina é um hormônio anti-inflamatório, um sinalizador anti-inflamatório. Então, é um problema inflamatório. A endometriose é um problema inflamatório. Então, a gente tem que reduzir dor. Então, com atividade física regular, não adianta nada falar que vou fazer 1 a 2 vezes na semana, regular, e de acompanhamento legal. Isso ajuda bastante. É o segundo pé. E o terceiro pé, não menos importante, a alimentação. Mas doutor, eu não quero ficar magra, eu quero manter o meu corpo. Não, não é alimentação, não é uma dieta para você ficar magra. Não é uma dieta, sei lá, cetogênica, eu não entendo muito de dieta, mas é uma dieta... Até porque não precisa, né, cara? Sacanagem. Menos carne vermelha, uma menos dieta, embutidos enlatados. Glúten. Glúten, o glúten, cara. Lactose também ou não? Também. Glúten, carne vermelha e lactose tem ação inflamatória. Sim. Então, vai piorar os sinais e sintomas. Então, o que eu faço, Suzy? Eu encaminho para nutricionista e peço, né? Eu não sou nutricionista, não sou especialista disso. Então, eu encaminho e peço, por favor, iniciar dieta anti-inflamatória e antioxidantes. Então, ela vai acrescentar alguns alimentos. Eu só sei dos alimentos verdes. Alface, brócolis, é só o que eu sei. E o glúten que eu sei que piora muito. Então, eu encaminho para elas, porque esse trabalho multiprofissional, como a Suzy falou, faz parte do tratamento clínico. É o tripé. Vocês falando aqui comigo, porque eu imagino assim, eu trabalho multiprofissional, então eu tenho que ter as pessoas que já entendam. Porque senão eu vou perder esse paciente. Perder esse paciente, eu digo o seguinte, a gente não vai chegar ao sucesso do nosso tratamento se eu não tiver... Porque quando você falou, olha, a Suzy faz, beleza, faz muito bem feito, faz um mapeamento. Mas aí tem que voltar com ela, porque se voltar com outro, talvez a gente vai perder completamente o parâmetro. Você está entendendo? E aí, quando você manda para uma nutricionista, eu até te perguntar, já existe nutricionistas aqui que são especialistas em endometriose, que trabalham... Sim, Cara, legal. Elas já até sabem. Elas chegam, já até sabem. Então, nós temos nutricionista que trabalham com endometriose exclusivamente, fisioterapeutas que trabalham com endometriose, que fisioterapia do assoalho pélvico é fundamental no tratamento clínico. Exato. Porque existe diagnósticos diferenciais, né, Jeff? Então, tipo, dor miofascial. É um diagnóstico diferencial de endometriose. Então, a fisioterapia do assoalho pélvico, ela contribui muito no controle clínico da dor.
e dar qualidade de vida para o paciente. Então, o que eu falo para o paciente? Antes da gente indicar a tua cirurgia, e eu vou falar de novo, eu sou cirurgião, eu sou a pessoa que mais queria operar ali dentro. Eu brinco com ela, olha, a pessoa que mais quer te operar sou eu, mas é no momento certo e não no momento errado. Então, assim, antes de pensar em cirurgia, tem muita estratégia que a gente pode fazer, dependendo de cada caso, é um caso, que a gente vai falar mais para frente. E antes de indicar uma cirurgia, a gente pode tentar clinicamente aquilo. Então, não pense você que você tem diagnóstico de endometriose, que você vai ter que tirar seu útero, ter que operar, abrir. Calma, cada caso é um caso. Existem os casos específicos que tem que ir direto para a cirurgia. Sim. Né? E existem os casos que tem como a gente conduzir clinicamente ali. E o intuito do tratamento clínico, como foi a sua pergunta, é restabelecer a qualidade de vida dessa paciente. Isso é a base. Pacientes com endometriose, como a Suzy falou, são pacientes depressivas. O paciente chega no teu consultório, você já sabe que ela tem endometriose. Elas olham para baixo, ela não olha no teu rosto. Ela começa a chorar só de você começar a conversar. E quando eu começo a explicar isso que eu estou explicando aqui, ela começa a chorar porque ninguém nunca explicou para ela. Então, ela nunca entendeu o que ela teve. Como que ela vai aderir a um tratamento clínico se ela não sabe nem o que ela tem? Ô, Suzy, agora me deu na cabeça um insight, o seguinte. Chega muito paciente no teu consultório que é tu que acaba dando diagnóstico para ela. Ela me falou várias vezes que tem. Sim, mas foi o que eu falei. Elas chegam e um exame de rotina, né? E eu encontro foco, às vezes, no intestino, no ovário, a mulher está cheia de foco e... Não, eu sinto dor, mas já estou acostumado. Ou então falaram que é normal. É comum. É comum. No interior, então, eu faço atendimento aqui em Iranduba, é mais comum ainda. É mais comum ainda. E a Suzy ainda tem um diferencial, que ela tem a boa vontade, a paciente vai fazer um transvaginal comum, né? Ela tem a boa vontade de ir lá e examinar. Então, porque, assim, um ultrassom transvaginal comum é totalmente diferente de um ultrassom transvaginal com preparo para pesquisa de endometriose, mapeamento. Sim. Ela ainda tem o cuidado de ir lá e, né? Não tem como você estar vendo a doença, mesmo que não tenha preparo, mas existem situações, quando a doença é mais extensa, não precisa nem o preparo, já está tudo ali gritando na tua cara. Então, tu vai deixar passar só porque não é o mapeamento? Não. Eu tenho conhecimento, então eu vou lá e vou fazer o mapeamento, faço tudo conforme. Lógico que aí depois fala, olha, vamos fazer o mapeamento, porque pode ter foco em outros locais. Mas ali o que eu estou vendo, se eu tenho conhecimento, eu vou lá e descrevo tudo. Aquilo para paciente é de suma importância. Para o médico que vai receber, né? Que sempre achou que ela não tinha nada. Ô, Stefano, e qual é o momento que você fala, não, realmente não dá mais, a gente precisa realmente operar? Quando é que você dá esse passo? Cara, excelente pergunta, Jeff. Existem as indicações absolutas, né? Quais são? Eu sempre falo para meus alunos, é pergunta de prova, viu? Quais são? Endometriose em apêndice. Endometriose em apêndice existe um risco de 8% de carcinoma de apêndice, que é câncer, tá? 8%. Então, se a gente não brinca com 1%, 2%, imagina 8%, né? E sem contar que tem um risco de apendicite também, né? Então, a endometriose de apêndice, a gente indica a cirurgia de imediato, tá? Endometriose em intestino delgado. Sim, já peguei. Caso de intestino delgado. O que é o intestino delgado, pessoal que está nos assistindo? É uma parte do intestino mais fina, né? Então, o intestino grosso, que é a saída, onde tem as fezes formadas, ele é mais espesso, mais largo e tal. Então, não tem uma chance maior de obstruir. Obstrução. Né? É obstrução. Agora, o intestino delgado existe uma chance bem elevada, né? E na recorrência. Recorrência, o que é a recorrência? A gente iniciou o tratamento clínico, o paciente está ali e tal. Depois de segmento, eu prefiro um segmento de 6 a 8 meses, né? Depende muito do colega. Ela volta comigo com 8 meses. Doutor, fiz tudo. Sou atleta, eu como tudo que é verde e faço o bloqueio hormonal e a minha dor era 10, agora continua em 10, ou está em 9. Tem que operar, provavelmente, tá? Ou, quando essa paciente retorna, tá uma dor ali estabilizada, a gente não pensa também que essa dor vai melhorar da noite pro dia, lógico, leva um tempo. Tá com a dor ali até mais ou menos de 10, que estava antes, tá 8, ainda tá tirando essa qualidade de vida. No entanto, essa endometriose progrediu. Por isso que eu falei que é importante esse ultrassom, essa ressonância de segmento, entendeu? Exato. Porque isso vai nos definir a conduta. Se ela volta comigo, ela tinha uma endometriose superficial, não tinha comprometimento intestinal, não tinha nada ali, só uma endometriose superficial, ligamento uterosacro, que é a parte de trás do útero. Ela volta comigo depois de 8 meses, bloqueada, bonitinha, fazendo tudo. Com endometriose para tudo quanto é lado, com a doença progredindo e tudo, tem que operar. Tem que operar. Né? Suzy, quando nesse caso que
o médico manda, você faz, volta e depois vai de novo. Você guarda no arquivo, você faz essa comparação, Lá no como é que é? consultório, eu tenho um banco de dados, né, um sistema de laudos, então eu tenho histórico, tanto no aparelho de ultrassom, que fica gravado, quanto no sistema do consultório. Então eu tenho tanto as imagens quanto o laudo. Se eu tiver qualquer dúvida, está lá à minha disposição. Se falhar um sistema, eu tenho outro. Então é importante, porque quando o paciente entra, se for um paciente que que fez o exame anterior comigo, eu vou lá, entro no histórico dele, então eu sei onde tinha foco, o paciente operou. Então, eu vou exatamente naqueles locais ver como que está, o que foi tirado, se ficou alguma coisa, se não ficou. Ver se tem aderência, porque é comum, às vezes é aderência e não é endometriose, tem uma diferença, né? E se surgiu, por um acaso, focos em outros lugares que, porventura, não existia. E a cirurgia, quando você vai falar, vamos dizer, não sendo o intestino delgado, não sendo apêndice, quando realmente é no útero, qual tipo de cirurgia? Você tira o útero todo? Você descama? Você tira só essa parte? Como é que você faz? Excelente. Então, quando eu terminei a faculdade, em 2011, a gente falava muito em fulgarizar, queimar, né? Queimar os focos de endometriose. E isso hoje não se usa mais, tá? Isso está totalmente em desuso, totalmente em desuso. Hoje é exeres, você tem que retirar o foco. Por quê? A endometriose, ela pode ser uma endometriose profunda. O que é endometriose profunda? É a endometriose que aprofunda o tecido 5 milímetros. Mais de 5 milímetros. Quando eu vou queimar aquilo ali, eu não consigo pegar a base do iceberg, eu estou pegando só a ponta. Só a ponta. Então, eu estou deixando doença lá dentro, entendeu? Então, a cirurgia tem que ser uma cirurgia minimamente invasiva, porque é uma cirurgia que eu consigo ampliar as imagens, que nem eu falei, porque é uma cirurgia... Sim. Não se faz endometriose com laparotomia, cortando barriga. Corta na barriga. Não se faz isso. É só cirurgia minimamente invasiva, a famosa laser, que o pessoal chama, né? Que não tem laser. Que não tem laser. Nenhum. Mas é essa a técnica cirúrgica de escolha hoje. A robótica, que está cada vez mais avançada, ainda não temos aqui no Amazonas ainda, mas vai chegar um momento. Então tem que ser aí. Com essas técnicas. E aí, exeres, tirar tecido, tirar a doença. Tem que tirar aquela doença. E, gente, é o que eu falo para meus pacientes. Não adianta nada. Se você operar e se você tira 60%, 70%, 80% e deixa a doença, em vez de você ajudar essa paciente, você está prejudicando. Por quê? Se é cirurgião, você sabe bem. Se você opera uma paciente, o que você causa? Fibrose, aderência, isso é natural. Não é porque é uma cirurgia minimamente invasiva que não vai fazer isso, vai causar. Lógico, aquele tecido que foi retirado, ali você vai ter que cicatrizar e você vai ter fibrose, você vai ter tudo. Vai formar aderência. E a aderência, como a Suzy falou agora, pouco, por si só causa dor. Causa dor também. Então, se você opera essa paciente, você me tira 80% dos focos e deixa 20%, ela vai ter dor porque a endometriose continua. E vai ter dor da aderência. E vai ter dor da aderência. Então, o que eu digo, a endometriose tem que ser uma cirurgia para você limpar a pelve. Então, assim, quanto menos cirurgia você fizer, melhor. É o ideal, é o melhor. Então, tem que ser o ideal é que seja uma cirurgia só e você limpa aquela pelve ali toda, tá? E a Suzy falou, e você falou aí, tirar útero não trata endometriose. A analogia da parede aqui. Sim. Endometriose é fora do útero. Você vai tirar o útero, o intestino vai ficar lá vai com foco de endometriose. O ovário vai ter um endometrioma, que é um cisto de endometriose no ovário. Então, assim, o tratamento da endometriose não é tirar o útero. É tirar os focos de endometriose. Ah, mas aí tem um foco de endometriose na parede de trás do útero. A gente vai lá e tira o foco, não precisa tirar o útero, tá? E a técnica é essa. Aí, suponhamos, aí tem vários motivos, né? Suponhamos, se está muito próximo do bordo anal, a gente usa uma técnica. Se está mais distante da borda anal, distante que a gente chama é 8 centímetros. Tá? Isso tudo a gente mede no exame também, viu? No exame. Quando tem lesão no intestino, distando tanto da borda anal, comprometendo tantos por cento da circunferência da alça, porque todas essas informações são primordiais para o colega, profundidade, para ele poder programar a cirurgia. Por isso que o nome do exame é mapeamento. Entendi. Entendeu? Entendi. Aí qual é a minha dificuldade hoje aqui, Jeff, aqui em Manaus? Como eu estou falando, intestino. A Suzy falou do ureter, que é o tubinho que traz urina do rim até a bexiga. Às vezes tem uma endometriose ali, esqueci de falar, são 3 indicações absolutas, né? Uma é no apêndice, delgado, intestino delgado, bexiga. E o outro é no ureter. No ureter que pode prejudicar esse rim, tá? Entendi. Você pode estar causando estenose nesse ureter. Diminuir ali o fluxo e o rim fica comprometido. Então essas são as 3 indicações absolutas. E a endometriose vesical?
Então, a endometriose bexiga. vesical também pode entrar como uma indicação absoluta se não controlar clinicamente. Né? Entendi. Às vezes a gente consegue controlar clinicamente, mas algumas vezes não consegue. A maioria das vezes a gente não consegue e tem que operar. Então, assim, então qual é a dificuldade hoje aqui? A gente encontrar outros profissionais de outras áreas que trabalham com endometriose. Tipo um proctologista, É. né? Urologista. Porque no o caso. ginecologista, ele não faz ele não faz a ressecção do reto. Ele limpa ali e tal, a pelve todinha, mas se tiver que tirar um pedaço do reto, né, quem faz é o procto. Então é um tratamento multiprofissional. Urologista, quando tem um ureter ali, entendeu? Hoje a gente tem essa dificuldade aqui que às vezes não tem tantos colegas de outras áreas que trabalham com isso. Então a gente acaba ficando um pouco Ainda limitado. não, assim, na realidade, ainda não teve esse olhar multidisciplinar. Exato. Vocês, Certo. assim, vocês estão começando, na Isso. realidade, né? Mas Isso. precisa de outros profissionais. Suzy, teve uma coisa muito interessante final de semana passada que eu achei que eu vi no seu Instagram, nos stories, você com um médico que era referência em endometriose, e você chama ele e você vai falar sobre a história de se a endometriose se pode ou não pode virar câncer. Isso. Foi uma pergunta, eu abri minha caixinha de perguntas lá nos stories, né? E uma paciente, não sei se é paciente, mas me fizeram essa pergunta, né? Doutora, a endometriose pode virar câncer? E naquele dia a gente tinha tido uma aula, tinha tido uma aula com meu amigo Paulo Lajinha, que é cirurgião oncológico, e ele tinha dado uma aula justamente sobre isso. Então, existe a possibilidade de malignização, mas é rara, é raríssimo, menos de 1%. E quando tem, geralmente é no ovário, o órgão, né, o local mais acometido é o ovário. Então, assim, calma, meninas, nem todo mundo que tem endometriose vai ter câncer. É bem raro, tá? Mas e quando tem, é no ovário. Você já viu, ou na residência, ou algum professor seu, você já viu alguma história dessa? Então, tem uma explicação do seu ovário, né? Porque o ovário é onde todo mês ali tem células, né? O folículo ali, proliferando, o folículo está crescendo, diminuindo, para poder a mulher ovular, que é a gravidez. Então, se tem crescimento e diminuição celular, tem um risco maior de uma dessas células crescer de forma errada e acabar virando um tumor maligno, né? Então, por isso que é mais comum. Só que é raríssimo, como a Suzy falou. Menos de 1%, nunca vi. Nem eu. Então, assim, a gente vai trabalhar com a hipótese que a endometriose é doença benigna, ponto. Só que existe essa possibilidade de menos de 1%, como a Suzy falou aí, que ela teve essa aula aí com Paulo Lajinha, meu amigo querido. um colega conhecidíssimo. Meninos, olha, a gente vai chegando no final do nosso podcast, cara, eu adorei, eu acho que assim, trazer informação para as pessoas e espero que a gente consiga disseminar, porque tem muita dúvida, tem muita dificuldade, como eu falei para vocês no meu consultório, chegam pacientes com endometriose e você fica assustado, porque é difícil quem dê diagnóstico, é difícil quem faça um exame Você bom. fica assim, poxa, para quem que eu vou... Você quer ajudar e não sabe como, né? Para quem que eu vou mandar? Quem é que está trabalhando, Quem é que está trabalhando com isso? Para te dar segurança até para paciente, né? E eu vou além, não é só quem está trabalhando, porque às vezes, outra vez a gente estava discutindo sobre isso, né? Às vezes o cara é professor, doutor, PhD, mas às vezes ele não tem um trato bom com o paciente. E o que a paciente está precisando, principalmente uma paciente que tem endometriose, que a gente já sabe que tem uma possibilidade de ser depressiva, que olhe nos olhos, que tenha confiança, você está entendendo? Escute a dor dela. Mulher é assim. Se você parar e escutar ela, você resolveu metade dos seus problemas. Olha, boa. Dica do dia, hein, Stefano? Para casa, né? Suas mulheres. Mas elas querem ser ouvidas, elas querem ser entendidas, elas querem que você valorize a queixa dela. Então, é aquilo que você falou. Às vezes tem títulos e títulos e títulos, mas não olha para paciente. Ah, tá, vamos lá fazer. Não é assim. E a paciente de endometriose é uma paciente diferenciada. Então ela já vem já precisando de não tem como você olhar. Atender uma paciente de endometriose em 20 minutos. Entendi. Surreal, não tem como. Stefano, eu queria que você deixasse para as pessoas, quem quiser saber mais sobre você, mais sobre endometriose, onde é que você está, onde é que te procura? Então, Jeff, tem meu Instagram, que agora eu tô focando em passar informações lá, com uma ajuda muito grande sua. E da Suzy também, que anda me marcando aí e tal, né? Me empurrando para passar informação. E vou trabalhar bastante nisso, quero focar nisso aí, quero passar conhecimento, quero ajudar
colegas a pensar em endometriose, inclusive colegas da enfermagem também, que às vezes vai coletar um preventivo. Então, a gente vai ficar passando várias dicas no meu Instagram, que é meu nome, né? Stefano Adorno. E eu estou no meu consultório também, no meu consultório ali no Soberane. No meu Instagram tem todos os dados lá. E lá eu vou estar passando informações semanais. Vou tentar fazer um pouco mais, vou tentar pelo menos umas 4, 5 vezes por semana. Mas por enquanto tá só 2. Não, mas interessante, Stefano, é informação, cara. Informação. As pessoas estão atrás de informação. E esse bate-papo nosso, olha que coisa bacana, Acredito cara, é uma que vai coisa ajudar simples, mas bastante. ajuda muita Vai gente, ajudar. né? Ajuda. Eu imagino assim, a gente não tem os rincões do nosso Amazonas, onde você pode a pessoa assistir e de repente falar assim, tá aqui, olha, tem uma pessoa... Foi como eu te falei, atendi paciente de São Gabriel da Cachoeira, meu amigo. Para quem não conhece, depois vai lá no mapinha lá e vê onde que fica... Né? Cabeça do cachorro lá 12 dias de barco até Manaus. Porque ela viu meu Instagram, ela buscou informação, tinha informação lá. Entendeu? Então as pessoas estão sedentas por informação, elas querem entender suas dores, né? Então mulherada, né? Então a gente e colegas médicos, então vamos utilizar o Instagram não só para, claro, expor o trabalho é importante, mas principalmente ajudar, né, tirar dúvidas, passar informação. Eu acho que eu fui entender isso, levou tempo, né? Mas eu acho que o principal é isso, é informar e ajudar. Suzy, vamos lá. Teu Instagram. Meu Instagram é doutora.suzicunha.ultrassom, tá? Lá também eu passo bastante informação de qualidade, tiro bastante dúvidas para as mulheres, tanto a parte de infertilidade, de endometriose, né? De adenomiose, tudo de ultrassom, de exames da mulher, tá? Vocês podem ir lá, me perguntem, pode mandar mensagem, vocês vão conversar comigo, eu estou à disposição. Eu ia perguntar já de vocês, se mandar um direct, vamos dizer, as pessoas que nos assistirem me mandam agora, muito e eu respondo. Você respondem tudo? Respondo. Só não posso, assim, porque mandam muito, gente. Às vezes, doutora, tem esse exame aqui, o que você acha? Pelo amor de Deus. Existem consultas, às vezes a gente conversa eu converso com o Stefano exatamente isso. Doutor, tenho tantos anos, tantos quilos, meu sintoma é esse, o exame é esse, o que é que eu faço? Eu falei, pô, filho, isso aqui é uma consulta. Aí eu digo elegantemente, olha, a ética não me permite avaliar o exame de um outro colega. Aí, às vezes, pior, às vezes me manda uma foto de ultrassom. Pá, o que a senhora acha? Ou então, qual é o sexo? Essa história do que eu acho, sempre eu falo assim, se eu fosse achar alguma coisa, eu queria achar 6 números, ganhava na Mega Sena. Mas, eu falo assim, ó, meu Instagram só tem, é 1 minuto que eu tenho, a consulta demora 40, 50 minutos, não tem como resumir aqui em 1 minuto. Outra coisa muito comum para saber que dia que engravidou. Gente, mas ó, eu consigo sair das situações, né? Eu consigo, mas não, assim... eu acho interessante, na realidade, quando a gente brinca, e uma vez eu conversei isso com o Stefano, vocês imaginam, eu recebo mensagens no Instagram de gente do Brasil todo. E às vezes até fora do Brasil, tá? Sim, é bem comum. Os brasileiros que moram fora têm dificuldade de ter acesso ao especialista, porque todo mundo acha, minha irmã tá morando na Europa, na Holanda. Filha, a gente tá no céu Para você chegar no especialista, você tem que ir no médico da família, aí o médico da família vai pedir o exame, ele só vai te encaminhar para você chegar no especialista, cara, além de saúde ser muito caro lá fora também, né? Então, assim... mas eu vejo isso, eu recebo muito do interior, cara. E aquela pessoa que fala assim, doutor, eu não tenho acesso a um especialista como o senhor. E aí você fica entre a cruz e a espada, porque você assim, poxa, você tem um CRM que não permite, você sabe que também, às vezes você é uma coisa meio cega, mas fala assim, poxa, cara, e aí? Eu vou deixar essa paciente... Você tem que arrumar um jeito de ajudar, mas sem... Hoje eu trabalho com teleconsulta. Sim. Tem pacientes também no interior. Eu atendo 3, 4 dias no mês no interior. Aparece muito paciente de lá, de Parintins, Santarém. Então, hoje eu estou fazendo a teleconsulta. Aí, nos casos que eu tenho que examinar, não tem jeito, né? Aí eu oriento o paciente, se ele pode vir a Manaus, aí ele, né, vem esse programa. Se não, eu peço para ele passar para um colega, eu descrevo o que eu queria que o colega avaliasse direitinho, né, para a gente dar segmento. Porque é uma coisa que você falou, é verdade, a gente atende muito paciente no interior. E muitos, né, às vezes não conseguem vir aqui, eu tenho uma dificuldade de translado, demora muito. Não, em Manaus, então, né, que é ilhado, é barco ou é avião, então... Meninos, eu queria que vocês deixassem suas considerações finais. Suzy, fica à vontade. Primeiramente eu agradeço imensamente ao Jefferson pelo convite, sabe?
momento tão esclarecedor, foi Aham. útil principalmente para os pacientes, né? Mas assim, para mim também, para poder expor o meu trabalho, para poder divulgar, até porque muita gente não tem realmente referência nisso, né? Em exame, em diagnóstico. Então, agradeço e me coloco à disposição de quem quiser para tirar dúvidas, para conversar. Tá bom? Poxa, Obrigada legal. mesmo. E ao Stefano também. Olha, Eu que eu agradeço. falando para ele, poxa, que bom que eu te conheci. Que coisa bacana, né, cara? Então, fiquei muito feliz em conhecer o Stefano, saber que ele é uma referência, que é uma pessoa preparada, né, em endometriose, e assim também poder encaminhar meus pacientes, eu já estou encaminhando, viu? E assim, poder, até inclusive mesmo, um viu? dia, eu quero entrar numa cirurgia com você. Pra entender, né? Para Pra entender, ver a anatomia, para né? ver a ali. anatomia, porque lá na pós, né, quando eles colocam os vídeos de cirurgia, é diferente, é muito diferente da minha realidade. Eu Então, achei interessante. Você sabia que às vezes já aconteceu, eu trabalho com a equipe multidisciplinar, onde a minha fono pediu para entrar numa cirurgia de laringe. Ela queria saber. E a outra vez de tireoide. Ela queria saber cadê esse danado desse nervo que falam Que- tanto que eu tenho que trabalhar ele e nunca vi. Ninguém Mas nunca eu me quero, apresentou. Stefano, um dia você pode me Sim, convidar sim. que eu vou, porque eu quero entender a cabeça do cirurgião. A visão do cirurgião é uma e a minha visão é outra. Sim. E essa troca de informação acho que é muito legal para ele e para mim também. Sim. Então a gente tem essa. Com certeza. Stefano, faça as suas considerações, meu amigo. Jefinho, obrigado pela oportunidade. A gente falou um dia na CBN sobre isso, mas foram 15 minutinhos, né? Ele foi assim, Eu rapidinho. falei, né? Jeff, se for falar só de tratamento aqui, eu passo 1 hora. Então, eu tenho muita coisa para falar. Então, gente, eu peço que me sigam lá no Instagram, que eu vou falar mais sobre endometriose, mais sobre ginecologia geral, mas focar mais em endometriose, que é o que eu gosto de estudar, é o que eu fiz minha subespecialidade, é o que eu quero passar informação, é o que eu vejo que temos dificuldade hoje E é o aqui. que as pessoas estão precisando Estão de uma pessoa que é precisando. especialista nessa área, exatamente para você ter mais diagnóstico, um melhor tratamento. E essa visão sua, Stefano, multidisciplinar, é importantíssima, cara. Vocês, às vezes vocês, assim, na realidade a gente vive numa bolha onde vocês acham que isso é normal, mas infelizmente não é. Não é todo mundo que tem esse Endometriose pensamento. é multiprofissional, é nutricionista, é educador físico, é fisioterapeuta, é psicólogo, psiquiatra, urologista, proctologista e o ginecologista. Então, a gente trabalha todo mundo em conjunto para levar o benefício maior, que é trazer a qualidade de vida que ela tira, a patologia, a doença tira das pacientes, né, Suzy? Exatamente. Meninos, obrigado por tudo. Pessoal, até o próximo Jeff Podcast. Eu gostei muito, não sei se vocês gostaram, mas eu queria que vocês deixassem aqui embaixo o que vocês viram, o que vocês se interessaram. Acompanhem os dois também. Deixa o like, se inscreve. Se você quiser saber mais sobre saúde, tá aqui, Jeff Podcast.